Frei, hoje nós temos uma realidade de alguns posicionamentos, mesmo que diretamente não se expresse uma atitude antipapa ou sede vacante, mas alguns posicionamentos que apontam ou desfazem ou desmerecem o pontificado do Papa Francisco. Como que o senhor tem visto isso? Se realmente é uma realidade que o senhor está percebendo também? E o que falar sobre essa situação? Respondo com a Bíblia. Bora nós. Mateus 16, 18. Veja, você está falando de pessoas que não estão reconhecendo a Igreja de Cristo. Isso é algo muito sério. Algo muito sério. Mateus 16, 18, leia. Vamos lá. Eu te declaro, tu és Pedro. Eu te declaro, eu, Jesus Cristo, eu te declaro. Isso é olha que lindo, isso é uma declaração de Deus. Eu te declaro. Ele está falando para um homem. Não está falando para ele mesmo, ele está falando para um homem. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando é que a gente parou de acreditar nisso? Quando é que a gente parou de acreditar que em Pedro está a igreja de Cristo? Pedro, depois daqui, vai negar. Pecado gravíssimo. Gravíssimo. Então, desde quando a gente começou a acreditar que papas não terão pecados? Na história da igreja, a gente... Sim. Quem de nós não tem pecado, Guto? Então quer dizer que o Frei Gilson é padre porque ele não tem pecado nenhum? Quem disse isso? Aqui, a gente leu hoje, aquele que diz não ter pecado é mentiroso. Sim. Então, quando é que a gente deixou de acreditar que na pessoa de Pedro está a igreja que ele fundou? Está escrito aqui, é o próprio Jesus que falou. Jesus não falou que depende do Pedro. Depende do Pedro que estiver à frente. A minha igreja vai estar à frente, mas depende do Pedro. Não está escrito isso aqui. Isso é palavra de Cristo. Isso é palavra séria. Continua. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha. É dele. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou deixar de acreditar nisso? Primeiro, a minha igreja está sobre Pedro. Historicamente, o Papa Francisco é sucessor de Pedro. Eu não consigo deixar de acreditar nisso. Não consigo. Por causa desse evangelho. E ainda com uma promessa que ninguém vai destruir essa igreja. E para as pessoas que acham que o pecado de um homem é capaz de destruir uma igreja, essa igreja seria muito fraca para um pecado de um homem conseguir destruir toda uma igreja. Então, essa palavra é de uma promessa incrível, de uma autoridade incrível que Deus depositou sobre os homens, mas com certeza ele deu esse poder, mas ele sabia o que ele ia assessorar, ele sabia que o Espírito Santo, que ele mesmo ia cuidar dessa igreja. Depois, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios capítulo 2, versículo 20. Tá aqui, Frei. Olha só, rapaz. Aqui, Gálatas, Efésios. Pronto. 2. Efésios 2, 20. Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha isso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A nossa igreja, ela não é fundamentada... Ela tem fundamento. Sim. A nossa igreja tem fundamento. E fundamento da igreja católica se chama apóstolos. E os sucessores dos apóstolos. E profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Aí que está, é o mais bonito, né? A pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Os apóstolos são os fundamentos.
mas a pedra angular é Cristo. Ah, mas os apóstolos têm pecados, mas os apóstolos também tinham. Ei, a gente vai começar a ver pecado de apóstolo? Pedro nega, Judas trai, mas e os outros? Parece que não tem pecado? Claro que tem. Vai ler a Bíblia direito, você vai ver que um era estourado, o outro queria tacar fogo nos outros. Vamos tacar fogo nesse povo. Tinha vários pecados ali envolvidos. E outra, o que a gente tem que parar, que a gente tem que entender é que a Bíblia não conta tudo. O que Jesus falava com cada apóstolo pessoalmente? Jesus que conhecia os pecados de cada um. Imagina o que Jesus falava para cada um deles. Ei, você tem tendência a ser mentiroso. Sim. Será que Jesus, o que Jesus conversava? Jesus atendia a confissão desses homens. Não há nada que ficava oculto a Cristo. A gente acha que o que aconteceu só está na Bíblia. Não está só na Bíblia. Então parece que os apóstolos eram todos santos, que ninguém errou, só Pedro e Judas erraram. E só o que está escrito. Não, tem muita coisa que não foi escrita. O próprio Evangelho está escrito isso. João, os últimos capítulos da Bíblia, nem tudo está escrito na Bíblia, isso. Mas nos permite imaginar que esses homens foram falhos, mas em nenhum momento Jesus deixou de acreditar numa igreja fundamentada em homens. Mas que ele é a pedra angular, é por isso que não desmorona, Guto. Porque às vezes o fundamento tem umas rachaduras, tem um que é meio fraco aqui, outro fraco ali, mas a pedra principal é Cristo. Quando é que a gente deixou de acreditar nisso? Aí, Guto, eu vou deixar de acreditar em Bíblia, eu vou deixar de acreditar numa tradição tão forte para acreditar numa criatura que nasceu há 50 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Tem coisa que você está falando que vem de jovenzinho. 16 anos atrás nasceu e já está achando o dono da verdade. E aí, para terminar, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 15. Simbora. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus. Como deve se portar na casa de Deus, que é o quê? O que é a casa de Deus? Que é a igreja de Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo. Olha o que é a igreja, Guto. A igreja é coluna e sustentáculo da verdade, apoiada sobre os homens. Olha a riqueza que eu estou aqui na minha mão, o Catecismo da Igreja Católica, feita por um dos apóstolos de Jesus, um dos sucessores de Pedro, João Paulo II, nos deu esse presente aqui. Me diga o que aqui está contrário à Bíblia, me diga. O que aqui está contrário à palavra de Deus? Isso aqui tem tradição, aqui tem tradição pura. Se você for pegar aqui, é bonito ver vários textos aqui de acordo com a Bíblia, de acordo com a tradição apostólica. Cita textos de Santo Irineu, um dos primeiros padres apostólicos, e vários outros. Meu Deus, como é que eu vou ignorar tudo isso? Então, eu diria para todas as pessoas, fique com a igreja. Fique com a igreja. Eu não estou dizendo para você ficar com os pecados das pessoas de dentro da igreja, que são vários. Eu estou dizendo para você ficar com a igreja que é Cristo. Essa igreja que nós estamos lendo aqui, mas que está fundamentada sobre pessoas humanas. Se nós fôssemos pintar um quadro para expressar os sonhos futuros do Frei Gilson, o que teria nesse quadro? Muito fácil. Um céu. Um céu. Bastava você pintar um céu. Esse é o meu maior sonho, Guto. Eu quero ir para o céu. E eu tenho clareza de que é o melhor, que eu nasci para ele, que é o melhor lugar para eu estar. Eu confesso para você que eu já perdi muito atração por essa terra. Eu confesso para você que eu não vejo novidade nisso aqui. Para mim esse mundo é o que a Bíblia fala mesmo. Esse mundo é passageiro. Eu me atribuo aqui a 1 João.
1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Aqui que eu me destaco. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Quando eu olho para esse mundo, Guto, eu só vejo isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Eu só vejo soberba da vida. Eu só vejo isso aqui. Por quê? Porque aí, 1 João capítulo 5, por que nós só vemos isso neste mundo? 1 João capítulo 5, sim, versículo 19, por quê? A resposta está aí. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Por que esse mundo não presta? Porque esse mundo é do maligno. Jaz sob o poder do maligno. Então, assim, o meu maior sonho é céu. Aí é aquilo que Paulo fala, nós somos cidadãos do céu e tal. Então eu não vejo a hora de eu poder ir para lá, de poder viver a vida que eu nasci para viver. Esse é o meu sonho. Agora, enquanto eu vivo, eu queria aproveitar para ganhar mais méritos. Então, eu sei que eu posso ganhar mais méritos. Eu sei que eu posso alcançar muito maiores níveis de santidade. Ixi, eu estou longe de alcançar a santidade que Deus espera de mim. Então, quanto mais eu me aproximar de uma santidade que Deus espera de mim, eu creio que eu ganharei mais méritos. Então, eu quero aproveitar a minha vida para isso. E, consequentemente, quero aproveitar para, enquanto eu viver, levar o maior número de pessoas que eu puder para o reino dos céus, né? Mas esse é o meu sonho, meu desejo. É saber que um dia tudo vai passar e que bom que está passando. A gente sabe que monetização, canal, superchat, views, número de Pix, entra dinheiro. Quanto que um freio ganha? Tudo aquilo que entra, quanto que vai para o sustento do Frei Gilson? Eita, uma pergunta difícil, hein? Porque não dá para contar o zero, né? Não, brincadeira. Brincadeira. É que eu tenho que falar de uma forma que as pessoas compreendam. Primeira coisa é que eu fiz voto de pobreza. O voto de pobreza, então, significa que tudo que o Frei Gilson ganha não deve ficar com o Frei Gilson, mas deve ir para o todo, deve ir para a comunidade. E a comunidade destina o que deve ser feito com aquele dinheiro. Guto, essa é uma das minhas maiores alegrias, assim, sabe, de ser religioso. Eu me vejo hoje com 18 anos de vida religiosa e vejo que eu sou pobre. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro, não tenho conta no meu nome com dinheiro. Eu não tenho bens. Eu não tenho casa. Não tenho nada. O que você tem, Frei Gilson? Eu tenho minha roupa, eu tenho meu computador que eu trabalho, eu tenho essas coisas, as coisas que eu uso. Então eu tenho um computador para trabalhar, eu tenho um celular, eu tenho minhas roupas que eu uso. É isso. Porque o quarto que eu moro não é meu, é do convento, é de todo mundo. Um dia eu estou ali, outro dia eu não estou ali. O carro que hoje a comunidade me ofertou para usar, o carro que eu tinha antes era da paróquia. Deixei a paróquia, o carro ficou. O carro que eu estou hoje, a comunidade me ofertou, é da comunidade, não é meu. Então essa é a minha vida, sabe? Guto, desde que eu comecei a fazer shows e evangelização, eu fiz uma decisão de nunca cobrar nada que eu fizesse. Nada. Então, assim, desde o começo até hoje, eu não cobro R$1 para fazer nada. Nada. Então, como é que acontece? Eu vou para todos os lugares e a comunidade oferta o que ela pode. E esse ofertar o que você pode é importante, porque não vai ser para mim, vai ser para a minha comunidade. Sim. Então, eu vou lá fazer um show, a comunidade dá o que ela pode. E aí cada comunidade pode uma coisa. Eu já fui em comunidades que podiam muito e elas deram muito. Eu já fui em comunidades que não podiam quase nada, elas deram quase nada. Então, assim, tudo depende do lugar que eu estou indo e é a comunidade que ouve Deus e fala, vamos ofertar, vamos ser gratos e vamos dar essa oferta. Mas lembrando, não vai vir para mim, vai vir para o meu
instituto. E o meu instituto, todo o dinheiro que ele recebe através da minha pessoa, ele tem disponibilizado para evangelização. Então eu fico feliz que o meu instituto hoje, o dinheiro que se ganha, tem investido em evangelização. Então vamos melhorar a câmera que você está usando, Frei Gilson, porque você está evangelizando, vamos melhorar essa câmera, vamos melhorar o estúdio que você faz, porque aqui você trabalha para alcançar muitas almas. Construir o convento. Vamos construir um convento que não temos. Então eu fico feliz. Outra coisa, a gente construiu uma loja que pode agora dar os livros para as pessoas e evangelizar mais essas pessoas. Então, é assim que funciona. Então, eu não sei quanto de dinheiro eu ganho, eu não sei. Se você me perguntar quanto é que eu ganho de YouTube, eu não sei. Quanto é que eu ganho das coisas, não sei. Tudo é os freios que estão tomando conta. Eu já fui econômico do meu instituto. E na época que eu tinha acesso. Então eu sabia o que estava entrando. Eu sabia o quanto de dinheiro entrava de cada coisa. Hoje eu não sou mais. E então não faz mais parte, não quero mais saber, não é mais meu ofício. Isso são outros freios que cuidam, e eles cuidam com responsabilidade, devem cuidar com responsabilidade. Só que eu não toco no dinheiro, porque nenhum frei toca no dinheiro assim, nesse sentido. Ele deve ser pobre, desprovido, viver da providência e tal. Então, Guto, essa é a minha vida. Por exemplo, eu fiquei 10 anos de pároco, viajando pelo Brasil inteiro, ou melhor, 9 anos de pároco, viajando pelo Brasil inteiro, fazendo show em tudo que é canto, mas sem cobrar. Eu tinha uma paróquia que eu era o pároco, só que dentro de casa, alguma pessoa podia pensar assim, para a gente comer, para qualquer coisa nesse sentido. Alguém podia pensar, o dinheiro dos shows vem para a casa dele para ele comer. Não, o dinheiro dos shows, de tudo que alguém dava, iria para o todo, para o instituto inteiro, para os freios carmelitas como um todo, para a obra, certo? E eu fiquei 9 anos, para a gente comer na minha casa, a gente ganhava doação das pessoas. Os paroquianos iam doando, porque eu também não... Eu podia pegar o dinheiro da paróquia para sustentar os freios ali que moravam ali, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas a gente está tão acostumado a viver da providência que a gente vivia assim, Guto. 9 anos foi assim. Eu, pároco, o que a gente comia? O que as pessoas doavam. Olha só. Então as pessoas doavam arroz, doavam ovo, e elas ficavam sabendo quando estava faltando, porque sempre tinha uma mulher que ajudava a gente lá, as pessoas acabavam perguntando. Então a minha vida é muito assim, é da providência, vivendo do que as pessoas doam, vivendo do que a providência nos disponibiliza, sabe? Não tem problema nenhum em viver assim, eu gosto de viver assim, para mim é maravilhoso. Isso é vida religiosa. Sim. Não critico outros que vivem de outras formas. Eu estou falando da forma que eu vivo. Uhum. É assim que eu vivo. Então a sua pergunta é se eu tinha milhões na conta, não. Vamos lá, eu vou trazer os minutos aqui de curiosidade com o Frei Gilson. Tá? Vamos lá. Se for escolher comida, escolheria o quê? Comida? Sim. Eu sou paulista. Meu paladar é de criança. Ah, é? Eu gosto de tudo que é besteira que você pode imaginar. Ah, é? Tem muita besteira aí no estúdio? Tem? Tem. Então, não, tá eu bom. Gosto do que não tô falando aqui. que quem preparou é besteira não, gente. Eu tô falando que assim, é só o linguajar. Vai lá, Frei. Mas uma das coisas que eu mais gosto é um hambúrguer com batata frita. Rapaz. Tem hambúrguer não, né, amor? Não, mas tá muito tarde pra isso agora. Ah, é? Tá. E tem hora pra comer. Obrigado. Pro Guto não tem. Um time de futebol. Time de futebol, Santos Futebol Clube. Ah, é? Claro. Claro, olha só. Claro, apaixonado pelo Santos, Pelé, Robinho, Diego, Neymar e Ganso. São só estrelas. Dia de descanso, o que é que escolhe fazer? Dia de descanso, muito importante. É importante eu priorizar sempre isso. Ao menos um dia na semana. Sim. É importante que eu tire para descansar. Confesso que às vezes não consigo fazê-lo. Mas quando estou no meu dia de descanso, o que mais me descansa é jogar futebol e assistir futebol. Ah, é? Então, se naquelas dias de descanso
está acontecendo vários campeonatos que eu possa Sim. Nossa, aquilo descansa minha cabeça que você não tem noção. Pode então, rezar para time de futebol, Frei? O senhor tem rezado pelo Corinthians? Nunca. Gente, não fala isso, velho. Tem corintiano aí, fala, não tem não. Ih, coitado, não. O Frei não tem rezado pelo Corinthians. Vai lá, brincadeira. Vai lá, continua. Assistir futebol Não, um descansa. dia uma criança, um adolescente, uma Sim, criança sim. me perguntou se podia rezar para o time ganhar. Sim, sim. E eu disse para ele, olha, Deus não se intromete nessas coisas. É verdade. Então Deus não vai, porque você rezou, fazer o seu time ganhar. Deus não se intromete nesses jogos. Sim. Só pode rezar para os santos, né? Brincadeira. Nada, Então- besteira. Cala a boca, deixa eu ver. Vai lá, pode dizer. Vai lá. Eu gosto de assistir futebol. Legal. E gosto de assistir assim um bom futebol. Então, eu gosto de grandes jogadores, por exemplo. Então, eu era palmeirense, Ué, converteu me pra tornei santista por causa que eu me rendi ao estilo de jogo de um Robinho jogando. Então, o Robinho, aquele futebol arte e tal. Então, eu sou fã de futebol arte. Então, aí depois do Robinho veio o Neymar, pronto, ótimo. Um dos mais habilidosos que temos no Mas aí depois do hoje. Neymar veio quem? Aí o senhor ainda tá no Santos, né? Aí é bom pensar. Brincadeira. Aí o que acontece? Aí eu começo a seguir os bons jogadores, entendeu? Legal. Então, por exemplo, onde o Neymar foi, eu fui acompanhando. Então, torci pelo Barcelona, Legal. torci para o Paris Saint-Germain. E é assim, aí hoje está meio escasso, a gente tem que... Aí eu, por exemplo, assisto uma Premier League, um Manchester legal. City. Isso faz desaparecer a cabeça. Assisto todo e qualquer futebol bem jogado. Então, geralmente está lá na Europa, vários Sim. futebol, muito coisa boa lá fora. Aqui também tem no Brasil algumas coisas, mas gosto muito de assistir futebol, me descansa, é maravilhoso. E a nossa seleção brasileira, Frei? Essa aí o senhor poderia fazer uma intervençãozinha, né? O negócio tá feio pra nós, não tá não? Gente, eu comentar isso aqui pode virar muito auê, né? Mas o senhor pode induzir... Olha, quando pra é gente com assim. Bíblia... Quando é com Bíblia e catecismo, eu tenho mais coragem de falar a verdade. Nessas horas eu não tenho tanta coragem de falar a verdade. É importante. isso. Não, eu não preciso defender tanto essa verdade. Nossa, e você lembra o que a gente ia preparar para entregar pro Frei hoje? Ainda bem que não foi com ego, né? Não chegamos a esse gran finale, né? Mas Então, sobre a nossa seleção, acho que tem que continuar torcendo aí. A tempestade vai acalmar, né? A vai gente canta, acalmar. Né? Eu acho que a gente tem que continuar torcendo. É isso Então, mesmo, é. chega na Copa do Mundo, a gente sempre cai naquela que vamos ganhar, isso vamos mesmo. ganhar. Tem que continuar. Brasileiro não desiste nunca. Não, desiste. O que é que deixa o Frei Gilson aborrecido? O que me deixa aborrecido a primeira coisa assim que me vem na cabeça Sim. é quando eu vejo injustiça por parte das pessoas, quando eu vejo desonestidade, quando eu vejo mentira. Eu sou muito verdadeiro assim. Então, eu sou verdadeiro com você. Eu tenho que me policiar para não falar toda a verdade às vezes, que eu sou verdadeiro até demais. Então, com o meu povo, eu sou verdadeiro. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma campanha, eu gosto de falar os valores, eu gosto de falar tudo. Eu fico me policiando, porque nem sempre eu posso falar tudo. E aí me chateia quando eu vejo pessoas que são desleais, e não são coerentes, entendeu? Não são coerentes. Então, o que me chateia é quando você abusa da intenção do outro, é quando você não valoriza são tantas coisas, agora eu não posso falar, não posso ser tão verdadeiro como eu gostaria agora. Mas são essas coisas, quando eu vejo incoerência, quando eu vejo abuso, aí tem coisas que me cortam o coração, que eu tenho que me controlar para não... Porque o meu desejo às vezes é falar e nem sempre falar vai resolver. Então, às vezes é silenciar, rezar.
Mas tem muita coisa que me chateia nesse sentido. Abuso, Já pessoas saí. desonestas, pessoas desonestas, pessoas que não valorizam os outros, o suor dos outros, e tantas outras coisas, tanta coisa. É que eu não posso abrir o jogo, Tá. né? Mas esse tipo de coisa me deixa muito mal.